magnífico reitor da Universidade de Lisboa, senhora reitora da Universidade Católica Portuguesa, senhora presidente do Conselho Geral da Universidade de Lisboa, senhor professor Adriano Moreira, cujas palavras aos estudantes e aos jovens retribuo com a única coisa que tenho para retribuir, com a profunda admiração que todos lhe nutrimos e permite-me dizer com todo o carinho que sentimos por si, altas autoridades académicas, civis e militares, senhores professores, senhores funcionários, caros colegas que cumprimento de forma especial e fraterna, estimados amigos, minhas senhoras e meus senhores. A Universidade de Lisboa celebra hoje solenemente a abertura de mais um ano ao serviço dos corpos que a constituem, da comunidade que serve e do país que, de forma fiel e empenhada, procura honrar. Estudantes, professores e funcionários renovam o seu compromisso com a causa académica aos olhos da sociedade que representam. Esta é a identidade da Academia, a destruição dos muros da resignação e o compromisso com a cidade e os cidadãos como nosso princípio e fim. Esta é a missão da Academia, a construção, pelo conhecimento, do berço das mudanças certas que o nosso futuro coletivo exige. Reunimos-nos, pois, para prosseguir 3 objetivos fundamentais. O da contemplação de uma história que nos orgulha, o da reflexão sobre os desafios que enfrentamos e o da perspectiva dos desígnios de um futuro que nos cabe edificar. A nós, privilegiados estudantes da maior universidade do país, como prestar à altura do legado das gerações que nos antecederam, ao tempo que devemos procurar sempre ser mais pais do nosso futuro que filhos do nosso passado. A história da Universidade em Lisboa e das universidades de Lisboa é fardo pesado para aqueles que circunstancialmente têm a responsabilidade de a prosseguir. Ao longo de séculos, fomos deslocados, perseguidos, desconsiderados, mas prevalecemos. No século passado, assistimos a guerras, revoluções e mudanças radicais, mas prevalecemos. Nos últimos anos, protagonizámos a maior reforma do ensino superior português, contra interesses instalados e lógicas mesquinhas de poder local, mas prevalecemos. Hoje, combatemos a guilhotina do subfinanciamento público e o espartilho da burocracia bacoca, mas, como sempre, prevaleceremos. Traços comuns a todos os momentos de triunfo da Universidade e do seu espírito foram a intervenção dos estudantes, a solidariedade dos professores e o empenho dos funcionários. É justa a palavra de homenagem aos nossos antigos alunos, aos professores aposentados e jubilados e aos funcionários reformados. São eles os depositários deste legado que hoje exaltamos. Em boa hora foi entregue o Prémio Universidade de Lisboa ao professor Adriano Moreira, expressão viva desta história evocada e exemplo das virtudes de caráter que nos identificam. O livre pensamento, a extrema dedicação às causas e o respeito e devoção àquilo que nos une como portugueses. Senhor professor, os estudantes associam-se a este tributo reconhecido e a esta homenagem sentida, não deixando de o alertar para a responsabilidade que lhe subjaz, a de não parar nunca de expressar a sua palavra certa. No último ano, primeiro de vida da refundada Universidade de Lisboa, enfrentámos o conservadorismo dos que temem perder tronos caídos e as limitações de um sistema de ensino superior sem projeto e sem visão, aprisionado há quase uma década num discurso economicista, pretensamente responsável no uso de recursos financeiros, mas verdadeiramente irresponsável na destruição de um recurso estratégico, a educação superior e a ciência. Ainda assim, a novíssima Universidade de Lisboa cumpriu-se. As 18 escolas reformaram-se e têm hoje novas pontes de diálogo. Constituíram-se os colégios, reformaram-se os serviços centrais, partilhados e de ação social. Lançaram-se programas de responsabilidade social, incentivámos atividades extracurriculares e a produção de cultura. Surgimos nos mais conceituados rankings e internacionalizámos. Estamos, em verdade, a construir as fundações de um empreendimento com a mesma identidade, mas com espírito renovado. Senhor Reitor, minhas senhoras e meus senhores, hoje, como ontem, multiplicam-se os desafios para uma universidade que reúne, nos seus milhares de estudantes, professores e funcionários, uma das mais importantes comunidades de pensamento académico, debate político e produção científica do país. Um ano depois da refundação da Universidade de Lisboa, o desafio é o de aprofundar e potenciar as infraestruturas e os espaços de oportunidade que criamos. O Conselho Geral e o Senado, como órgãos de representação de toda a comunidade, devem ter um papel mais interventivo.
A interdisciplinariedade deve ser vetor prioritário de crescimento, com a aposta na formação em estudos gerais, com uma maior dinâmica de parcerias entre escolas e com a potenciação dos colégios. O alargamento da oferta de alojamento para estudantes é crucial no quadro do apoio social e da recepção de estudantes internacionais. A dinamização dos espaços das cantinas, além da sua função tradicional, como palcos da produção cultural e artística, é uma nova lógica que deve ser explorada. Por fim, a instalação definitiva de um centro académico no Caleidoscópio é o mais importante passo para a construção de um espírito Lisboa nos estudantes da nossa academia. Em boa verdade, tudo isto e muito mais consta do plano de ação do reitor e do seu plano de atividades, bem como de inúmeros pareceres, propostas e deliberações das associações académicas e de estudantes da Universidade e da Associação Académica da Universidade de Lisboa, documentos para os quais me remeto. Afigura-se claro que os principais obstáculos que se nos apresentam estão fora das paredes desta aula magna, que hoje simboliza toda a academia. Trabalhamos num sistema de ensino superior bloqueado pelas amarras de um Estado demitido da sua responsabilidade e acomodado num acervo de leis, despachos e regulamentos que mais não servem do que para justificar a deriva de sucessivos governos. O que sobrou em cortes na dotação do Orçamento de Estado e em estudos e comissões para meter na gaveta, sobrou em cobardia para reformar um sistema apelidado de conservador, mas que a muitos interessa conservar. Pelo meio, acenam-se questões de pormenor, as praxes ou o que quer que seja, quando no fundo o que se pretende é camuflar os verdadeiros problemas daqueles que estudam, ensinam e trabalham nas universidades. É urgente rever de forma profunda o quadro legal do sistema, designadamente o regime jurídico das instituições de ensino superior. A autonomia das instituições é amputada por todo um regime legal que espartilha a ação das universidades e as aprisiona a burocracias morosas e dispendiosas. Precisamos de um novo regime que consagre uma verdadeira autonomia, que aumente o espaço de participação política dos estudantes e funcionários e que abra as portas a uma verdadeira reforma da rede de instituições que, de uma vez por todas, coloque em causa os poderes locais instalados. É urgente travar a escalada de desinvestimento público no ensino superior e criar as condições para um compromisso de revisão da lei de financiamento que consagre perspectivas plurianuais e respeite fórmulas adequadas à realidade das instituições. É urgente adaptar o sistema de ação social à realidade dos estudantes e das suas famílias. Rever o regulamento de atribuição de bolsas não é só uma batalha política do movimento associativo estudantil. É um imperativo de justiça para os colegas que abandonam o ensino superior e para aqueles que nem chegam a ter esperança de partilhar carteira connosco. Senhor Reitor, minhas senhoras e meus senhores, os 50 mil estudantes da Universidade de Lisboa são, pela dimensão da amostra e transversalidade das origens, o espelho de uma geração inteira de jovens portugueses. Uma geração que enfrenta o desafio da formação, com todas as dificuldades que atrás enumerei. Uma geração que enfrenta o desafio do emprego, num tempo em que a mais negra marca dos anos de chumbo da austeridade está no fenómeno do desemprego jovem, que a todos deve envergonhar. Uma geração que enfrenta o desafio da participação política, quando muitos de nós se demitem do exercício da sua cidadania, desapontados e descrentes num regime cada vez mais frágil. A falência simultânea destas três dimensões é o maior perigo que o país enfrenta, por representar a mais grave hipoteca do seu futuro. Recorro ao professor Adriano Moreira, que escreve: "A pátria não se escolhe, acontece. Para além de aprovar ou reprovar cada um dos elementos do inventário secular, a única alternativa é amá-la ou renegá-la. Mas a ninguém pode ser autorizado tentar a sua destruição e a colocar o partido, a ideologia, o serviço de imperialismos estranhos, a ambição pessoal acima dela." Durante tempo demais, estivemos sujeitos a agendas de partido e ambições pessoais, já que a ideologia, essa, perdeu o lugar de outros tempos. Vivemos hoje o jugo dos imperialismos estranhos e, acorrentados à dívida, subjugamos-nos a poderes sem rosto que vampiricamente nos consomem o futuro. Mas há duas armas de que não abdicaremos: a educação e a esperança. São estas as armas que temem os ditadores, da Venezuela a Hong Kong. São estas as armas com que retribuiremos ao país o berço, que, nas palavras do nosso professor Adriano Moreira, é uma das formas de total amor que a pátria tem para nos receber. Senhor Reitor, minhas senhoras e meus senhores, termino com a profunda convicção de que nós, jovens e orgulhosos estudantes da Universidade de Lisboa, seremos a lamparina de esperança que o país precisa.
os vigias que anunciam a luz da alvorada depois de uma noite mais escura. Hoje, a Universidade de Lisboa cumpre-se ao serviço dos seus estudantes, dos seus professores e dos seus funcionários. Hoje e amanhã, a Universidade de Lisboa cumpre-se ao serviço de todos nós. Hoje, amanhã e sempre, a Universidade de Lisboa cumpre-se ao serviço da causa maior, ao serviço de Portugal. Disse.